Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro rejeita as contestações da defesa de Lula e compara o triplex no Guarujá às contas de Eduardo Cunha no exterior. Lula diz que Moro se comporta como um czar e não respeita a Constituição. Condenado, o ex-presidente também ataca a Polícia Federal e o Ministério Público. Câmara define o rito para votar a denúncia de corrupção contra Temer. Os deputados vão decidir se autorizam o envio do processo ao Supremo. Acertos para a delação de Palocci inclui a quebra de sigilo do caseiro Francenildo. Em 2006, o episódio levantou suspeitas e provocou a saída do Ministério da Fazenda. A Espanha e os Estados Unidos querem a prisão de Ricardo Teixeira. O ex-presidente da CBF é acusado de suborno envolvendo a seleção brasileira. A Prefeitura de São Paulo fecha acordo para a criação do Parque Augusta. Atuais donas da área, construtoras receberão um terreno na Marginal Pinheiros. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo fechou um acordo com as construtoras Cirela e Cetim para trocar o terreno do chamado Parque Augusta, na região central da cidade, por um outro, onde está hoje a Subprefeitura de Pinheiros. Estão previstas contrapartidas às construtoras que somam 30 milhões de reais, mas o acordo é criticado por alguns ativistas e urbanistas. O imóvel que a gestão Dória pretende dar em troca do Parque Augusta é onde funcionam hoje a Prefeitura Regional de Pinheiros e uma unidade da CET. Fica bem em frente à Marginal, na esquina com a Rua do Sumidouro. Antes de acertar a permuta, a administração municipal queria vender o terreno, junto com outros imóveis, no plano de desestatização. Já tinha até enviado um projeto para a Câmara, que não chegou a ser votado. É uma área bem grande, mas a prefeitura diz que só uma parte entrou no negócio. Seriam 18 mil metros quadrados. O terreno do Parque Augusta, que pertence às construtoras Cirela e Cetim, tem 24 mil metros quadrados. Embora menor que o parque, a área em Pinheiros tem vantagens. Está numa zona que pode receber prédios muito mais altos. Não tem restrição ambiental e fica numa região cobiçada pelo mercado imobiliário. Como o terreno aqui é bem mais valioso, ficaria a cargo das construtoras, pelo acerto, instalar e manter o Parque Augusta e também construir uma nova sede para a Prefeitura Regional, além de uma escola e um centro de acolhimento para moradores de rua, desde que o valor dessas obras não ultrapasse os 30 milhões de reais. O acordo incluiria ainda a manutenção por 2 anos da Praça Vitor Tivita, vizinha ao terreno na Zona Oeste. O movimento Parque Augusta, que há anos luta pela área verde, desconfia que o acerto pode ser excessivamente favorável às donas do terreno e considera nebulosas as circunstâncias da permuta. Acredito que a cidade toda pode sair no prejuízo, se isso não for muito bem computado, né? Que cálculos estão sendo feitos? Como que está sendo avaliado essa permuta? Tenho medo de ser uma premiação para as construtoras, quando na verdade deveria ser o contrário. O Parque Augusta poderia ser um símbolo de como a gente não quer mais que as construtoras intervenham na cidade, né? Existe uma tradição do mercado imobiliário de passar por cima das leis do meio ambiente, do desejo popular a todo tempo. E a gente quer uma nova forma de pensar a cidade, né? A gestão Dória diz que o negócio já está fechado e pretende anunciar os detalhes no começo do mês que vem. Técnicos do Ministério Público estão avaliando se a contrapartida é satisfatória, para evitar que o município leve prejuízo. Se o acordo for aprovado, podem ser liberados os cerca de 100 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos que estavam em contas no exterior, fruto de desvios durante a gestão de Paulo Maluf. Por decisão da Justiça, o dinheiro estava atrelado à construção do Parque Augusta. Se a área verde for viabilizada com a permuta, o recurso pode ser investido em escolas e programas sociais. 2 capitães da Polícia Militar foram afastados depois de descoberta uma escuta clandestina dentro da Corregedoria da Polícia Civil. Os oficiais trabalhavam na assessoria militar do Ministério Público Estadual. A informação foi divulgada no jornal O Estado de São Paulo.
De acordo com a reportagem do jornalista Marcelo Godoy, o grampo espião foi instalado numa sala da Divisão de Operações Policiais, a DOP. Um inquérito foi aberto por ordem do delegado Domingos Paulo Neto, diretor da Corregedoria. Os oficiais foram afastados porque já teriam conhecimento da escuta desde abril, mas só informaram aos superiores 2 meses depois. Quem passou essa informação sobre a escuta aos capitães foi uma promotora de justiça, cujo nome não foi revelado na reportagem. Logo após a descoberta, ela também deixou o cargo de assessora do procurador-geral Jean Paolo Ismânio. Os capitães alegaram que não informaram de imediato aos superiores porque estavam tentando levantar a lista de números de telefones que haviam acionado a escuta clandestina, para assim tentar localizar os responsáveis. Quase 2 meses depois de iniciado o serviço, eles ainda não teriam chegado aos autores do crime. Foi quando o promotor Levi Emanuel Magno, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, soube do caso e procurou a Corregedoria para informar sobre o grampo. A escuta ambiental funcionava como uma espécie de telefone celular. O responsável pela espionagem ilegal acionava o grampo apenas ao ligar para o aparelho. E assim, ele conseguia escutar toda a conversa dentro da sala. A DOP, Divisão de Operações Policiais da Corregedoria, é responsável pelo planejamento e execução de operações que investigam a corrupção de policiais civis. São os profissionais da DOP, por exemplo, que verificam as denúncias desses policiais para efetuar a prisão deles. Segundo o Estadão, nem o delegado Domingos Paulo Neto, nem o delegado-geral Youssef Abu Chain sabiam da escuta clandestina. Na semana passada, em uma reunião com o delegado Domingos Neto, o procurador-geral Jean Paolo Ismânio determinou a saída dos capitães da assessoria militar do Ministério Público Estadual. É o MPE que fornece homens para auxiliar no trabalho de grupos que combatem o crime organizado. Ainda segundo a reportagem, integrantes do MPE e a cúpula das polícias civil e militar temem que o caso possa servir para aumentar as disputas entre as instituições, alimentando a desconfiança entre seus integrantes. A ordem é tratar com discrição o escândalo da escuta. Até agora, as investigações da Corregedoria não conseguiram determinar quem e por que teria plantado a escuta na DOP. A assessoria do Ministério Público Estadual disse que não irá comentar o assunto, mas afirmou que nenhum integrante do Ministério Público é investigado no caso e nem o caso é apurado pelo órgão. O delegado-geral da Polícia Militar, Youssef Abu Chain, e o comandante-geral, coronel Nivaldo Restivo, não quiseram se manifestar sobre o caso da escuta clandestina. A Polícia Civil de 9 estados brasileiros fez hoje uma mega operação para prender suspeitos de envolvimento no chamado Jogo Baleia Azul, que estimula o suicídio e autoflagelação de adolescentes. A operação, em conjunto com polícias de 9 estados brasileiros, recebeu o nome de Aquários e foi liderada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Foram expedidos mandados de prisão em 20 municípios, entre eles a capital fluminense e Nova Iguaçu, onde um jovem de 23 anos confessou que era um dos curadores do jogo e ameaçava adolescentes para participarem dos desafios que punham em risco a vida dos participantes. O jogo Baleia Azul foi criado na Rússia e estaria relacionado a 130 mortes de jovens só naquele país. Aqui no Brasil, ao menos 3 mortes são atribuídas ao jogo, que consiste da realização de 50 desafios de dificuldade crescente, ordenados por um mediador que punha em risco os participantes. Agora há pouco eu falei uma besteira. O delegado-geral da PM não existe. Existe o delegado-geral de polícia, que é Youssef Abu Chain. Perdão pelo erro. Ex-ministros de Dilma não foram localizados para depor hoje, segundo a Justiça, como testemunhas de defesa do filho de Lula na Operação Zelotes, que investiga um dos grandes esquemas de sonegação fiscal no país. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, e a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, não chegaram a ser notificados para depor, porque a Justiça disse que não conseguiu localizá-los.
Os depoimentos que estavam previstos para hoje foram adiados para agosto. Eles seriam ouvidos como testemunhas de defesa do réu Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, no processo em que pai e filho são acusados de tráfico de influência na compra de aviões militares suecos entre 2013 e 2014, durante o governo Dilma. Os ex-ministros estão entre as 80 testemunhas apresentadas por Lula e Luiz Cláudio. A Operação Zelotes investiga fraudes em julgamentos do CARF, órgão que analisa recursos de empresas multadas pela Receita Federal. O ex-presidente Lula é acusado de ajudar empresas no acesso ao governo federal. O publicitário Marcos Valério foi transferido ontem à noite da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para a PAC, Associação de Proteção e Assistências ao Condenado de Sete Lagoas, também na Grande BH. Nessa prisão, alguns presos têm as chaves das celas e os seguranças não andam armados. Nas APACs, os condenados também não usam uniforme. Um dos critérios para entrar nessas unidades é ter parentes morando no município. A defesa do publicitário alega que a mulher de Valério mora em Sete Lagoas. Entre os presos que já passaram pelo sistema de APACs está o goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio. Marcos Valério já tinha pedido transferência para outra unidade, mas ficou comprovado que ele não tinha parentes residindo no município. Segundo a revista Veja, Valério também alegava correr risco de morte na penitenciária onde estava. O texto diz que Valério ainda mantém esperança de obter um acordo de delação premiada com o Ministério Público para atenuar a pena. Ele teria demonstrado interesse em revelar, por exemplo, detalhes do envolvimento do ex-presidente Lula e de alguns dos principais dirigentes do PT, com o assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Marcos Valério foi condenado a 37 anos e 5 meses de prisão, no escândalo que ficou conhecido como mensalão petista para a compra de votos de parlamentares, que ocorreu durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estava preso desde 2014 em Contagem. Em entrevista à Rádio Capital, daqui de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que o juiz Sérgio Moro se comporta como um czar. O termo usado para se referir a imperadores russos foi utilizado por Lula para criticar Moro. Eu penso que o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um czar. Ou seja, ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição e vai passando por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da defesa falar. Quase uma semana depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente desqualificou de novo as investigações. A Polícia Federal da Lava Jato mentiu, o Ministério Público da Lava Jato mentiu e o juiz deu uma sentença, sinceramente, sem nenhuma explicação, porque ele passa 60 páginas se explicando o porquê da sentença, sem nenhuma prova. Eu não vou, depois de 70 e poucos anos de vida, não sei quanto tempo que eu vou ter pela frente, permitir que meia dúzia de jovens mal intencionados venham tentar jogar a minha imagem na lama. Lula também disse que o governo Dilma cometeu erros e voltou a falar como candidato à presidência da República. Eu não acho que tem que ser eu acho que eu tenho condições porque já provei que sou capaz de governar esse país. O juiz Sérgio Moro nega pedidos da defesa do ex-presidente Lula e compara o caso dele ao caso do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. O primeiro recurso de Lula foi negado. O juiz Sérgio Moro rejeitou os questionamentos feitos pela defesa do ex-presidente. Disse que não houve omissões, obscuridades ou contradições na sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pode recorrer em liberdade. A condenação está relacionada ao processo que investigou se o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, era propina paga pela OAS a Lula em troca de contratos na Petrobras. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente foi condenado por crime comum no Brasil. O depoimento de Léo Pinheiro, executivo da empreiteira, contestado pelos advogados de Lula, foi considerado por Moro consistente com as provas documentais do processo.
Moro escreveu ainda que as declarações de testemunhas de defesa que falaram sobre o aparato anticorrupção durante o governo petista não excluem a constatação de que o ex-presidente foi beneficiado materialmente em um acerto de corrupção. Além de negar a revisão de 10 tópicos da sentença, Sérgio Moro aproveitou para comparar Lula ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está preso desde outubro do ano passado e já foi condenado na Lava Jato. O juiz afirmou que Cunha também negava ser o titular do dinheiro em contas no exterior e que apenas poderia usufruir dos recursos. E que Lula faz o mesmo ao não ter o triplex registrado no nome dele, mas usufruir do imóvel. E concluiu que, em casos de lavagem de dinheiro, o que importa é a realidade dos fatos segundo as provas e não a mera aparência. Moro também confirmou que os 16 milhões de reais da suposta conta corrente da OAS com o PT, que incluem os mais de 2 milhões do triplex e suas respectivas reformas, vão para a estatal. Em nota, os advogados de Lula afirmaram que vão recorrer à decisão e insistem que o processo faz uma acusação absurda. Segundo eles, Moro é parcial na sentença. Citam que o juiz não consegue ligar os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras com vantagens indevidas para o ex-presidente. Diz ainda que é descabida qualquer comparação de Lula com Eduardo Cunha, porque não há qualquer paralelo com o caso do ex-presidente. Na decisão, Moro concedeu o prazo de 8 dias para que a força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, apresente suas razões de apelação da sentença que condenou Lula. Os procuradores querem aumentar a pena. Após o fim do prazo do MP, a Petrobras terá mais 3 dias para se manifestar. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Antigamente se dizia que o Brasil tinha 200 milhões, ainda não era 60 milhões e 70, hoje são 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo entende de futebol, todo mundo discute futebol. Agora, hoje, o Brasil tem 200 milhões de professores de direito. Eu confesso que não sou um deles, então eu não vou aqui comentar a sentença de Sérgio Moro. Posso falar do Sérgio Moro pelo brilho que ele tem no seu currículo, com cursos no exterior, com uma grande especialização em lavagem de dinheiro, com um acompanhamento sereno de todos os processos de que ele participou e com a altíssima aprovação das sentenças dele nas instâncias superiores, tanto no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, quanto acima, lá de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, etc. Eu quero também lembrar que o juiz Sérgio Moro ele faz parte de uma estrutura que é a justiça no Estado de Direito. Ele é um juiz na primeira instância, ele faz parte dessa estrutura que mantém, por exemplo, as cadeias brasileiras cheias de presos. Se uma decisão do Sérgio Moro, que não é infalível, que pode errar, mas que terá sempre a possibilidade de ser corrigido em todas as instâncias superiores, o Joaquim Falcão escreveu um artigo no Globo falando da existência de 14 juízes aos quais o Lula ainda poderá recorrer. Agora, se o Sérgio Moro tivesse, digamos, fosse um desmoralizado, que visse mentindo, perseguindo, nós teríamos um caso grave de indisciplina que já teria sido punido. O Sérgio Moro, por exemplo, foi assessor de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento do Mensalão, da Ação Penal 470. Então, a verdade é que eu sou jornalista, eu não sou técnico em sentença, em libelo acusatório, eu sou apenas uma pessoa que se dedica a observar, relatar e comentar os fatos. E o fato é que o Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro para cumprir uma pena bastante pesada de 9 anos e 6 meses e passar 7 anos sem exercer nenhum cargo. Tem o direito democrático de recorrer. Se perder o recurso já na segunda instância, pode perder a elegibilidade, mas ainda poderá recorrer, que isso é possível na justiça brasileira. Mas uma condenação penal não é medalha, não é condecoração, não é elogio para candidato a presidente, nem para candidato de síndico de prédio. Essa é que é a verdade dos fatos. Eu volto na quinta-feira para tratar de qualquer assunto aí, direto a esse assunto, e em pé.
O ex-ministro Antônio Pallotti pretende contar num acordo de delação premiada a sua versão sobre o episódio da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, que aconteceu em 2006, segundo a Folha de São Paulo. O caso levou à queda de Palocci do Ministério da Fazenda. O ex-ministro está preso em Curitiba, no Paraná, e vem negociando um acordo de delação com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Segundo reportagem da Folha, já foi assinado um acordo de confidencialidade entre as partes, primeira etapa de uma delação premiada. Palocci foi acusado em 2006 de participar de festas com prostitutas numa casa do Lago Sul, região nobre de Brasília, alugada por seus assessores. A oposição ao governo petista dizia que ali aconteciam encontros com empresários para fazer lobby. Palocci sempre negou ter participado dessas festas, mas o caseiro Francenildo, que cuidava do imóvel, disse ter visto o ministro em eventos no local. Logo após o depoimento, foi divulgado pela imprensa um extrato da conta do caseiro na Caixa Econômica Federal, que apontava um depósito de R$35 mil. Francenildo ganhava pouco mais de R$500 de salário. Os parlamentares da base do governo Lula acusaram o caseiro de ter recebido dinheiro da oposição para depor contra Palocci. Mas na divulgação do extrato da conta do caseiro havia uma ilegalidade, a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Palocci tentou explicar a ilegalidade, mas nunca deu uma resposta satisfatória para o caso e perdeu o cargo de ministro. Segundo Francenildo, o dinheiro foi dado a ele pelo pai, um pequeno empresário, para que ele não entrasse na justiça com um pedido de reconhecimento de paternidade. No acordo de delação, Palocci pretende contar de quem partiu a ordem para a quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro e quem participou da divulgação do extrato. Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a reportagem, as defesas do ex-ministro e do caseiro ainda não se manifestaram. A recém-nomeada Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um ofício ao atual chefe do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, questionando por que o valor previsto para a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba é menor que o montante solicitado pelos procuradores. O questionamento é uma das informações solicitadas por Raquel Dodge a Rodrigo Janot sobre o orçamento do órgão para o ano que vem. Ela enviou o ofício na condição de integrante do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Dodge foi indicada para a Procuradoria-Geral da República pelo presidente Temer em junho e teve o nome aprovado pelo Senado na semana passada. A nomeação dela já foi publicada no Diário Oficial da União. A subprocuradora vai assumir o cargo em setembro, quando Janot deixa o comando do Ministério Público Federal. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista José Aníbal, do PSDB, presidente do Instituto Teotônio Vilela, sobre a crise política. Como já estava previsto, uma intensa massa polar invadiu o sul do Brasil, provocou frio extremo na última madrugada e até neve por lá. A temperatura mais baixa registrada na região sul foi de 7,4 graus negativos em Santa Catarina. Aqui na cidade de São Paulo teve virada no tempo. Para se ter uma ideia, de ontem para hoje a temperatura caiu mais de 17 graus, ficando em torno dos 9 graus essa tarde, enquanto ontem chegou a fazer 26. Muitas lojas aproveitaram para liquidar o estoque de inverno. O comércio de rua foi beneficiado pelo frio. As temperaturas elevadas da semana passada foram só um alarme falso. O tempo fechou e a previsão de queda significativa na temperatura se cumpriu. Aqui na Avenida Paulista, os termômetros marcaram 12 graus durante a tarde. A sensação térmica chegou a 4 graus em outros pontos da cidade. O frio que tomou grande parte do país levou até neve para Santa Catarina, onde foi registrada a menor temperatura do ano, menos 7 graus. E está bem frio neste momento em São Paulo, faz 8 graus. Vamos ver como fica o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Essa forte massa de ar frio de origem polar vai continuar mantendo as temperaturas baixas em todo o centro-sul do país, inclusive aqui em São Paulo. Ainda há previsão de geada na região sul até o Mato Grosso do Sul e de muita nebulosidade e chuvas em parte aqui do sudeste. Calor mesmo só entre o norte e o nordeste do país. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa quarta-feira?
Em Curitiba, mínima nessa madrugada de 0 e máxima amanhã à tarde de 12 graus. Em Floripa, os termômetros ficam entre 4 e 16 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 19, com tempo fechado e chuvoso, bem diferente de Palmas, no Tocantins, onde o sol brilha forte e a máxima chega aos 35 graus amanhã. Aqui em São Paulo, as temperaturas vão continuar mais baixas em todas as regiões. Aqui na capital, na Baixada Santista e no litoral sul, o céu fica encoberto e pode garoar. Já no Vale do Paraíba, no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, chove a qualquer hora. Nas demais áreas do estado, o sol predomina entre alguma nebulosidade e não chove. Em Presidente Prudente, mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em Marília, não vai fazer mais que 20 graus ao longo da tarde. Em Ribeirão Preto, mínima de 10 e máxima prevista só de 22 graus. E no litoral, faz só 17 graus em Santos e 18 graus em Caraguatatuba. Para o paulistano, ainda faz bastante frio amanhã, mas aos poucos as temperaturas vão subindo e o sol volta a predominar. Nessa madrugada, mínima de 8 graus e máxima amanhã à tarde de apenas 14 graus, com tempo ainda nublado. Na quinta-feira, o tempo volta a abrir e já faz até 21 graus de máxima. Na sexta, esquenta mais, mínima de 11 e máxima à tarde de 23. Neste momento, uma manifestação do movimento do Passe Livre ocupa uma das pistas da Avenida Paulista. A gente vê a Paulista já bastante policiada. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, a gente volta com outras informações sobre essa manifestação. Há 2 semanas, o Jornal da Gazeta mostrou uma reportagem sobre as péssimas condições do viaduto Lázaro Brown, na zona oeste de São Paulo. Havia de responsabilidade da Prefeitura Regional da Lapa, que prometeu tomar providências para resolver os problemas. Só que hoje voltamos ao local e descobrimos que nada mudou. Só com habilidades de circo para conseguir passar por um lugar desse. Malabarista, na realidade, né? Esta é a situação do viaduto Lázaro Brown na pista local da Marginal Pinheiros, na altura da CEAGESP. Eu passo aqui desde 2005, sempre foi assim. O local é caminho obrigatório de visitantes e parentes de presos do CDP de Pinheiros. Carrinhos ou mala de rodinha só se for carregando. No caso da Giana, mala em uma mão e o neto na outra. Descaso, porque tem gente que usa isso aqui todo dia, né? E isso aqui não tem condições. Há 2 semanas, o Jornal da Gazeta esteve aqui e denunciou os problemas, que continuam. Incontáveis falhas no concreto, lixo espalhado, mato crescendo e até a grade de apoio segue enferrujada e sem manutenção. Eu acho que esse corrimão já deve, se você der um empurrão, acho que você cai, né? Depois da exibição da primeira reportagem, a Prefeitura Regional aqui da Lapa deu um prazo de 3 dias para vistoriar aqui o local. Mas o fato é que nesses 15 dias, nada de efetivo foi feito por aqui. Nenhum sinal de obras ou de reparos. Troca uma e depois fica 1000 sem trocar. Vai caindo todo dia? Todo dia pior, cada dia pior. Como se não bastasse, o abandono torna o local perigoso, principalmente à noite. Uma semana retrasada, uma senhorinha de 96 anos, uma coisa assim, foi assaltada aqui. Na região central da cidade, mais um exemplo de buraco que não foi tapado. Ele fica debaixo da Praça Roosevelt, na ligação leste-oeste. A poça d'água esconde o perigo. Na semana passada, um dos carros da TV Gazeta teve o pneu furado ao passar por aqui. Uma armadilha que, uma semana depois, continua no caminho dos motoristas. A Prefeitura Regional da Lapa informa que o laudo de vistoria realizado no viaduto Lázaro Brown será encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços e Obras para avaliação de viabilidade de execução do projeto. Já a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais disse que tapou buracos na descida do Minhocão, no sentido da Radial Leste, na semana passada. Começou hoje em São Paulo a 18ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Com mais de 350 obras nacionais e internacionais, o FAIL é o maior evento de arte e tecnologia da América Latina. Neste ano, as atrações estão espalhadas por diferentes pontos da cidade. E melhor, é tudo de graça.
A Avenida Paulista é o palco principal da FAIO 2017. As atrações espalhadas pelo endereço formam a Paulista Avenida Interativa, como esse objeto enorme inflado em frente a um shopping. O artista holandês conta que o público pode interagir com a obra, chamada de Pequena Babilônia, usando o celular e assim alternar as cores das lâmpadas de LED, que são vistas principalmente à noite. Nesta edição do evento, as atividades estão em diferentes pontos de São Paulo. Vai ter um tornado, que a pessoa fica dentro de um tornado, ela fica lá se sentindo dentro do tornado, mas protegida, né? Não acontece nada com ela. Essa é uma das atrações abertas ao público a partir do próximo sábado, dia 22, no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse túnel do metrô dá acesso à Rua Vergueiro, aqui na Estação Paraíso, da linha 1 azul. E por aqui também tem a atração do festival. Se alguém cantar qualquer nota musical, o túnel canta junto, mas não adianta gritar, né, Vanessa? Exatamente. Gritar, fazer ruído, falar frases não vai funcionar. Você vai ter que emitir o som mesmo. Por exemplo, assim, ó. A Dona Luísa tentou. É um coral bonito, né? Bonito. Quando grita mais gente junto. Já no prédio da Fiesp, a tecnologia faz até ruídos formarem bolhas de sabão. E que tal a chance de ser um DJ usando os pés? Tudo parece brincadeira, mas entre as obras, crítica política. Eu acho muito interessante como eles usam a tecnologia para gerar uma conscientização dos problemas da atualidade. E assim, interagindo com tanta modernidade, às vezes a própria tecnologia manda um recado para ninguém esquecer da simples rotina da vida. A mensagem é passada por uma nuvem que parece respirar. A importância de respirar, de acordar-se que estamos respirando. Esse evento vai até o dia 3 de setembro e outras informações podem ser obtidas no site do festival. O presidente Temer do PMDB e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, participaram hoje de reuniões separadas para tentar atrair para os seus partidos um grupo de deputados insatisfeitos do PSB. Segundo a líder do PSB na Câmara, Tereza Cristina, cerca de 10 parlamentares apoiam o governo. A postura deles gerou tensão dentro do partido que faz oposição ao Planalto. A deputada diz que há conversas em curso sobre a ida para outros partidos e que a conversa com Temer foi longa e tranquila. O presidente teria convidado o grupo para ir para o PMDB. A parlamentar disse também que os deputados estão conversando com o DEM e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Poucos minutos depois da reunião com Temer na casa de Tereza Cristina, os parlamentares do grupo de insatisfeitos do PSB foram à residência oficial de Rodrigo Maia. No encontro, eles também foram convidados para migrar para o DEM. Em entrevista à Globo News, Rodrigo Maia reafirmou ser leal ao presidente da República e negou querer chegar agora à presidência. Maia, no entanto, não descartou que a longo prazo, depois de 2 ou 3 eleições, ele seja um possível candidato à presidência. Esse caso do PSB parece ter subido a temperatura política em Brasília. O presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vão se encontrar ainda hoje à noite. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, um jantar foi marcado esta noite por Temer para tentar acalmar os ânimos da sua relação com Rodrigo Maia. Pois é, o encontro foi agendado depois que Temer se reuniu com a bancada do PSB na manhã de hoje, mesmo dia em que o grupo esteve com Rodrigo Maia. O movimento de Temer teria irritado dirigentes do DEM. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o jantar vai acontecer na residência oficial do presidente da Câmara a partir das 8h30. A Câmara dos Deputados divulgou o rito em plenário da votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Assim como no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os deputados vão votar no microfone. A
presença de 52 parlamentares será exigida para o começo da discussão. O primeiro a discursar será o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Paulo Biacchio, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo será dado a Michel Temer, caso queira comparecer pessoalmente ou o advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados favoráveis e contrários ao parecer de Biacchio. Ao final de 4 discursos, poderá ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que neste momento haja pelo menos 257 parlamentares na sessão. Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, pode iniciar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos a favor. Alguns parlamentares vão poder falar para orientar os votos e depois os deputados serão chamados em ordem alfabética por estado, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Os parlamentares vão ter que responder sim, não ou abstenção ao parecer. O governo da Venezuela garante que vai manter a convocação da Assembleia Constituinte, apesar das ameaças de boicote dos Estados Unidos e Europa. O ministro do Exterior, Samuel Moncada, afirmou que o governo venezuelano não vai tolerar ameaças estrangeiras e que a convocação de uma nova Constituição segue princípios democráticos. O governo diz que países estrangeiros estão ameaçando a estabilidade da Venezuela. Ontem, em comunicado conjunto, a União Europeia e o governo americano anunciaram futuras ações econômicas fortes e rápidas contra Caracas se o governo não desistir da Constituinte. O presidente Trump foi derrotado mais uma vez no Congresso, que rejeitou de novo o plano de saúde que ele quer implantar no lugar do Obamacare. Essa nova derrota foi um dia depois de Trump pedir que os parlamentares revogassem completamente o programa de saúde criado por Obama, sem propor uma alternativa. Depois da derrota, Trump afirmou que vai assistir ao colapso do sistema de saúde e cobrar dos parlamentares responsáveis por bloquear ajustes importantes para o país. Desde o início do seu mandato, em janeiro, Trump tentou várias vezes aprovar sua proposta para a saúde, mas teve resistência até mesmo dentro do Partido Republicano. O plano de Trump tem sido rejeitado por ser mais caro e oferecer menos benefícios. O mercado de videogames antigos está crescendo. Além dos relançamentos, aqueles equipamentos esquecidos estão saindo dos armários e indo para as lojas de assistência técnica. Você compraria um videogame da década de 90 por cerca de R$1.000? Na internet são várias as ofertas destes aparelhos que fizeram sucesso no passado e com preços bem variados. E não é que tem muita gente de olho neles? Ivan e Kleber são especialistas nesta área. Há um ano lançaram uma revista sobre os jogos antigos de videogame. Uma paixão de infância que virou um bom negócio. Já são várias as edições que desvendam as histórias, os personagens e os segredos dos videogames que foram lançados no mundo. A última publicação feita pela dupla virou livro e saiu recentemente. Ganhou até capa especial. Ele fala sobre o Mega Drive da Tectoy, um clássico que está de volta. A gente fala a história dele mundialmente, cita segredos da Tectoy, a gente entrevistou o pessoal pessoalmente lá para saber esses segredos. Pela primeira vez no Brasil, um videogame é relançado atendendo a pedidos dos milhares de fãs. Outras marcas também já anunciaram que estão de volta, como o Atari, que ainda não tem uma data definida para chegar ao Brasil. Mas por que os antigos consoles estão voltando a ser um desejo de consumo numa época de tanta tecnologia? Eu vejo como um movimento mundial em todas as áreas, né? Agora a gente escuta falar que a Sony, depois de 30 anos, está relançando o vinil. A cena retrô, ela está muito atual e as pessoas
gostam mesmo desse tipo de coisa. Por mais que hoje em dia os jogos eles sejam ótimos, tenham uma tecnologia muito grande, nada se compara, por exemplo, a Super Mario, a Sonic, que faz lembrar quando eu ia na locadora, ou Street Fighter quando eu ia no boteco jogar o fliperama com o meu amigo, fugia da mãe que estava indo buscar. E esta nostalgia em torno dos videogames faz impulsionar um outro mercado que também ajuda a preservar as memórias do passado. São as lojas que fazem a restauração dos consoles antigos. Aqui, por exemplo, está sendo consertado um Atari de 1982. Alex conta que sua loja de assistência técnica na Vila Mariana já existe há 15 anos. Mas que de 2 anos para cá, os games velhinhos começaram a dividir o espaço na bancada com os tablets e videogames de última geração. Além de deixar os games funcionando perfeitamente, é possível também adaptar os consoles às TVs de hoje. Os preços para as adaptações variam de R$ 140 a R$ 220 reais. Uma média de 500 equipamentos a gente entrega consertado por mês. Isso só games. O Brasil inteiro a gente atende. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Anita Pasques. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB. Estados Unidos e Espanha decretaram hoje a prisão do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por crimes cometidos durante a gestão dele na entidade. Anita, boa noite. Boa noite, Estela. Exatamente. Ricardo Teixeira presidiu a CBF por 23 anos e é acusado nesses 2 países de fraude e organização criminosa. A Justiça Espanhola também prendeu hoje o presidente da Federação Espanhola de Futebol, que também ocupa a vice-presidência da FIFA e da UEFA. Ángel Maria Vilar foi preso hoje em Madrid em uma operação anticorrupção comandada pela Guarda Civil Ibérica. O Cartola foi detido ao lado do filho Gorka Vilar, que foi diretor-geral da Conmebol. Eles são acusados de recebimento ilegal de comissões referentes a amistosos da seleção da Espanha, além de comandarem manobras para Vilar permanecer no cargo de executivo máximo do futebol espanhol. Segundo a imprensa madrilenha, toda a cúpula da Federação Espanhola está sob investigação por suspeita de recebimento de vantagens ilegais em transações e contratos esportivos no país. A Justiça Espanhola também decretou hoje a prisão do cartola brasileiro Ricardo Teixeira, que comandou a CBF entre 1989 e 2012. Ele é acusado de lavar dinheiro obtido por meio de comissões ilícitas recebidas na venda de amistosos da seleção brasileira no exterior. Segundo autoridades espanholas, Teixeira teria formado uma organização criminosa com o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que está preso há quase 2 meses. O ex-presidente da CBF também teve a prisão decretada nos Estados Unidos, onde é réu no chamado caso FIFA, que investiga dirigentes da entidade máxima do futebol que estão envolvidos em fraudes, lavagem de dinheiro e recebimento de propina no exterior para beneficiar empresas de marketing esportivo. Teixeira está no Brasil desde 2015 e o país não extradita cidadãos brasileiros, motivo pelo qual ele não corre risco de ser preso morando em território nacional. E ontem teve fim a 14ª rodada do Brasileirão, com vitória do Botafogo em cima do Sport, né, Anita? É isso mesmo. A partida foi no Rio de Janeiro e com a vitória o Botafogo chegou a rodada na 6ª colocação do campeonato com 22 pontos ganhos. Vamos ver. Logo no primeiro minuto de jogo, Rodrigo Lindoso abriu o placar para o Botafogo para cima do Sport. A resposta do Leão não demorou a sair. Richelli aproveitou o rebote de Jefferson e deixou tudo igual no Engenhão. No segundo tempo, Guilherme recebeu o passe de Roger e definiu a vitória do Bota pelo placar de 2-1. E olha só essa notícia, hoje os jornais franceses e espanhóis especulam que o brasileiro Neymar pode trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, Anita. É isso mesmo. Segundo a imprensa europeia, o clube francês está disposto a pagar a multa rescisória de mais de 814 milhões de reais para tirar o brasileiro da Catalunha rumo a Paris. Os agentes do Neymar não confirmam nenhum tipo de acerto com o PSG e oficialmente o Barcelona diz publicamente que desconhece qualquer negociação ou proposta do PSG
pelo jogador e que conta com ele para a próxima temporada. O atacante brasileiro renovou o contrato com o clube catalão no ano passado. O contrato é válido até 2021 e Neymar teve o salário triplicado pelo clube espanhol. Aí fica aquela pergunta, né, Anitta? Por que será que o Neymar aceitaria ir para o Paris Saint-Germain? Pois é, olha, Estela, tem alguns motivos. Eu acho que a questão financeira não pesa tanto porque ele tem muito dinheiro vindo de várias receitas diferentes, né? Propaganda e tudo mais. Mas é uma grana considerável. Mas tem muitos brasileiros jogando por lá. Tipo, o Daniel Alves, que acabou de ser contratado, Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Mota, Lucas Moura. Então, companheiros dele brasileiros, né? Amigos, talvez ele inclusive. se sentisse mais à vontade. Mas tem o fator também, que é o que todo mundo tem comentado, ele sair da sombra do Messi, ele ganhar o protagonismo nesse time, né? Então seria interessante por esse sentido. Então a gente vai ter que aguardar aí cena dos próximos capítulos para saber o que o Neymar vai decidir, né? Porque quem vai decidir é ele. Mas a sua análise foi excelente. Motivos válidos, eu acho. Muito obrigada, Anitta. Obrigada a vocês. Boa noite. É com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo José Aníbal, do PSDB, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o debate do PSDB sobre os rumos a seguir. Entrevisto José Aníbal, tucano histórico de extensa carreira política, hoje presidente do Instituto Teotônio Vilela. Eu agradeço muito sua presença. Obrigado. Bom, vamos começar com isso que ainda repercute, que foi a condenação do ex-presidente Lula. E logo após, no encontro com o PT, Lula já se lançou candidato à presidência da República pelo PT e tem feito muitas declarações que têm um nítido tom de campanha, onde se coloca como vítima da justiça, chamando o Sérgio Moro de que ele atua como quiser, e também dizendo que ele, Lula, é que pode consertar o Brasil. Essa estratégia, com esse tipo de discurso, convence o eleitor que tem esperança de dias melhores? Boa noite, prazer estar aqui. Maria Lídia, eu acho que o Lula hoje fala sobretudo por aqueles que compõem o seu clube, a sua turma. Eu acho que o Lula já não perdeu aquela capacidade de interagir e conversar com a sociedade brasileira. Ele disse uma coisa verdadeira aí. Ele falou em consertar o Brasil. De fato, eles quebraram o Brasil. É um reconhecimento. Ele, de uma forma indireta, digamos assim, reconheceu que o Brasil foi quebrado e que precisa consertar. Agora, quem quebrou o Brasil não está habilitado para consertar o Brasil, é óbvio. Agora, o que explica, então, nas pesquisas, Lula aparecer em primeiro lugar com uma possibilidade de vitória expressiva? Há um ambiente que é muito tenso na sociedade, nas mídias, nas redes sociais, não é? E o Lula parece com aquela coisa não é mais o Lulinha paz e amor, né? É o Lulinha pauleira, é o Lulinha irritado. Vítima da justiça. Achando que é vítima da justiça. Mas o Lula, antes de ser condenado, ele sentenciou 14 milhões de brasileiros ao desemprego. Porque isso é resultado de uma política, isso não foi uma coisa que aconteceu nos últimos meses. As coisas vieram desandando e o Brasil perdeu 10% do PIB. Imagina, é muito. Falando nas coisas da política, eu comecei perguntando sobre algo que, é claro, está assentado numa estratégia, que é a estratégia de Lula. Agora, Michel Temer, também exibe que é muito disciplinado, né, na logística de uma estratégia pré-estabelecida. Ele aparece, ele garante muita visibilidade, não sai de televisão, de rádios, jornais, né? Está sempre, né? Está no noticiário, mostrando que não é atingido por essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, que está no comando do país. E eu faço a mesma pergunta. Esse tipo de estratégia convence o cidadão brasileiro que, de fato, Michel Temer está com essa força política toda? Não, o presidente não está sugerindo que está com essa força política toda, mas ele está sugerindo, dizendo que ele está governando, que não há uma situação de desgoverno no Brasil. O Brasil viveu uma situação de desgoverno há 14 meses atrás. Você não tinha nem com quem conversar no governo, o governo está operando.
O governo está decidindo, tomando medidas, o parlamento está votando, o país está funcionando. Há um processo de recuperação da economia brasileira, é doloroso, não é fácil. Nós fomos muito fundo. Agora já há indicadores macroeconômicos bons, juros, câmbio, inflação, etc, etc. No entanto, há uma grave crise política, né? E as investigações têm que continuar, têm que apurar, e apurado tem que condenar. Agora, mas uma coisa não é incompatível com a outra. Não vamos jogar fora esse esforço que já fizemos de recuperação da economia por causa da crise política. O Brasil mostrou que tem instituições suficientes para manter o país funcionando e avançando para gerar emprego. Mas, é isso que as pessoas esperam que aconteça, que melhore a economia. Pois é, Zé Aníbal. Você expressa aí um reconhecimento do que foi conquistado, claro que não foi sozinho, Michel Temer, claro o seu não. partido, o PSDB, está no governo Temer, entretanto, enfrenta um momento de profundo debate, fica ou sai, coisa que já vem se arrastando aí há algum tempo, e não há uma decisão nesse sentido. O PSDB está rachado para valer? Não, não acredito. Acho que está faltando ao PSDB aprofundar a discussão, conversar mais. Eu não gosto de... Mas tem abertura para diálogo? Claro que tem. Eu não gosto muito dessa coisa impulsiva, sobretudo no momento que nós estamos vivendo hoje. Temperança. O PSDB firmou um compromisso de apoio ao governo, 15 pontos, mas que se resume a 2. Continuar as investigações, recuperar a economia e fazer reformas. As coisas estão acontecendo nessa direção. Houve um agravamento enorme diante de novas denúncias há 2 meses atrás. O PSDB está avaliando todo o tempo isso. Por enquanto, as coisas continuam acontecendo. Semana passada votou reforma trabalhista, não é? Semana passada teve outros eventos que mostram que o governo está funcionando. Sim, mas voltando vamos aqui, ver eu quero a retomada. Focar, vamos ver a retomada. Não mais no governo Temer, mas no PSDB. Eu sei. Logo que houver a retomada agora das atividades, vamos de novo avaliar. O compromisso do partido é com reformas. O governo se mostrar que tem condições de continuar evoluindo nas reformas da Previdência, na reforma política, que é fundamental para haver uma sintonia efetiva. Eu espero que o Congresso não frustre a expectativa da população de uma reforma política que permita uma representação melhor ano que vem. Agora, Zé Aníbal, por tudo favor. Isso acontecendo, o país está andando. O país está andando. Até setembro é o tempo para votar tanto a reforma política como uma boa evolução na reforma previdenciária. Aí vamos ver. Vamos ver. De qualquer Mas maneira, eu quero ouvir outra não vou coisa, entrar Zé nesse Aníbal, ping-pong, entra, sai. Não vamos falar do O que entra importa é e sai. recuperar o Brasil. Muito bem. Esse é um objetivo maior, é um foco importante, em que parece que há, inclusive, uma partilha de ideias no PSDB. Mas você usou uma expressão agora, temperança. E um argumento seu, em resposta à sugestão do prefeito de São Paulo, João Dória, de que Aécio Neves deixe a presidência definitivamente do PSDB, você foi muito duro com Dória na crítica à atuação política dele. Da mesma forma que Alberto Goldman, que é vice-presidente nacional do PSDB, também foi muito duro com Dória. Está faltando temperança no seu partido? Não, de jeito nenhum. Não tem dureza. É uma caracterização de uma situação. O Aécio Neves passou por todo esse processo que passou agora. Ficou 45 dias na prática em prisão domiciliar. Recuperou o mandato. Vai se defender. Ele não deixou de ser um político. Ele vai se defender e ele sabe que é importante que faça o melhor pelo PSDB, até para que ele possa fazer uma boa defesa. Mas precisava responder a Dória daquele jeito? E ele vai tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Ele já se afastou e, na evolução dos acontecimentos, ele pode vir a se afastar definitivamente. Agora fica o prefeito de São Paulo, uma cidade que está tão carente, com tantos problemas, não é? Todo o tempo dizendo, olha, a questão é afastar o Aécio Neves. Isso não resolve o problema do Brasil. Isso é uma questão interna nossa. Ele devia conversar sobre isso internamente.
E externamente ele devia se focar um pouco mais na gestão. A questão da creche, ele despertou uma boa expectativa. É um bom momento para tentar resolver. Ok. Foco. Zé Aníbal, agradeço muito, mais uma vez, sua entrevista e a clareza com que expõe suas ideias. Uma boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Marília. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado em todas as novidades que movimentam o universo da bola no Gazeta Esportiva. De segunda.